Se o Botafogo perder do cara bobo na Venezuela e praticamente dar adeus à fase de grupos da Libertadores, será que o John Textor ainda assim vai insistir no erro de manter Renato Paiva à frente do Botafogo? Meus amigos, vocês com certeza já tiveram aquela sensação de que você está vendo um filme repetido. Com certeza não em relação a 2024, o maior ano da Libertadores, ou melhor, da história do Botafogo. Mas em relação a muitos outros decepcionantes anos, onde o Botafogo, infelizmente, não conseguiu se impor, mesmo sendo favorito sobre certos adversários. É uma esperança que cresce. O time anuncia um reforço e fica vendendo a esperança, como é o caso do Wendel, que se lesionou ontem no Campeonato Russo. Eu vou te trazer as atualizações sobre isso nesse vídeo. Ele acaba viajando sem esse reforço, sem o Santiago Rodrigues, é um Nathan Fernandes que joga poucos minutos, são jogadores que chegam ao Botafogo como Mastriani, mas já tem 8 jogos e não marca nenhum gol, é o Arthur que não consegue deslanchar, e a gente parece que no fundo já sabe o que vai acontecer. Claro que o Botafogo tem totais condições de vencer o cara bobo, mas jogando esse futebolzinho do Renato Paiva, com essas invenções de Pardal, de pegar um primeiro volante como o Patrick de Paula e querer forçar a barra dele como um camisa 10, eu não tenho muita certeza se a gente vai longe com esse tipo de tomada de decisão. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou todos os dias aqui trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Botafogo seguindo o canal do Manel. Portanto, venha fazer parte da nossa família e já larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir os conteúdos do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Olha, se você não sabe, no ano passado, nessa mesma rodada do Campeonato Brasileiro, hoje o Botafogo está na 11ª posição, com apenas 8 pontos depois dessa derrota na Arena Fonte Nova contra o Bahia. O Botafogo acumula 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. São 3 derrotas nos últimos 5 jogos. E o Botafogo tem um empate ao longo dessa jornada. No mesmo período do ano passado, ou seja, ao final da 7ª rodada, o Botafogo estava em 3º lugar. O país inteiro, o Brasil e a América, olhavam para o Botafogo com o devido respeito. A Libertadores parecia logo ali. Todo mundo estava esperançoso de que o Botafogo poderia, de fato, fazer uma grande campanha, porque o time performava em campo. Vou te lembrar que o Arthur Jorge chegou depois, com um elenco muito pior. Quero te lembrar que naquele time tinha Hugo na esquerda, não tinha Cuiabano e Alex Telles. Aquele time tinha carências incríveis, e mesmo assim, o Arthur Jorge, que esse sim é técnico de futebol, conseguiu organizar rapidamente esse Botafogo. Já o Renato Paiva, sem dúvida nenhuma, não tem a menor condição de treinar o Botafogo. Botafogo hoje, que está com 8 pontos, e já vê o Palmeiras abrir o dobro de distância. O Palmeiras, literalmente, tem 16 pontos, o Flamengo 14. Isso já é um abismo. A gente vê a regularidade do Flamengo e do Palmeiras desde o início da competição e nós não conseguimos imaginar que eles vão ter uma oscilação tão grande no campeonato a ponto de nós tirarmos 8 pontos de diferença, sobretudo porque o futebolzinho do time do Renato Paiva é desse tamanhinho. Foi um milagre o Botafogo ter empatado com o Palmeiras lá dentro do Allianz Parque no início desse campeonato brasileiro. Essa é que é a verdade. Contra o Flamengo, a gente vai precisar de 2 vitórias. Contra o Palmeiras, a gente vai ter que ganhar. E mesmo se isso acontecer, a gente ainda não chega neles na tabela. É tão simples quanto isso. Uma rodada como ontem, onde o Flamengo perdeu para o Cruzeiro dentro do Mineirão com o gol do Gabriel Barbosa no último minuto, depois de um rebote de pênalti, e ele ainda comemorou o gol contra a sua ex-torcida, era uma oportunidade perfeita para o Botafogo diminuir de 6 pontos a diferença para o Flamengo para 3.
Mas esse Renato Paiva e o time do Botafogo não estão prontos para brigar pelo título. Alguém precisa te dizer a verdade. Porque o John Textor, infelizmente, ele não está jogando limpo com a torcida. Ele diz que o Botafogo luta por todos os títulos. Claramente o Botafogo não luta. O Botafogo está à beira de ser eliminado da Copa Libertadores. O Botafogo está a 8 pontos de distância do Palmeiras, jogando rigorosamente nada. O Alessandro Brito não coloca a cara. Botafogo não tem diretor de futebol. Tairo Arruda não está aparecendo. Ninguém está colocando a cara para poder mandar um papo reto para a torcida, de dizer que, cara, a temporada não está da forma como nós gostaríamos e que, nesse momento, os objetivos do Botafogo talvez sejam outros que não a luta pelo título. O time hoje não é confiável. Ele não tem um padrão de jogo. A gente joga sem a menor convicção dos 11 que vão entrar em campo, do padrão tático que vai ser colocado. Quem é que antes do jogo imaginava que o Botafogo ia tentar 3 volantes mais uma vez? Ninguém imaginava, sabe por quê? Porque todo mundo já viu que esse elenco do Botafogo não consegue jogar com 3 volantes. Somente o Renato Paiva acredita nessa sandice, nessa maluquice. Parece que, mais uma vez, o Renato Paiva está empurrando o Botafogo para o buraco. Eu quero saber o que ele vai fazer lá na Venezuela, porque se ele entrar com o Patrick de Paula de novo, é para desembarcar já demitido no Rio de Janeiro. Ou pelo menos é assim que deveria ser, embora o John Textor não queira, em hipótese alguma, admitir o seu erro na contratação do Renato Paiva. Aí a torcida do Botafogo fica vivendo de uma esperança, que é a contratação do Wendel. E o Wendel ontem se lesiona, meus amigos. Exatamente, faltavam 4 ou 3 jogos para acabar o campeonato russo. Ele que é líder ou vice-líder de assistências lá na Rússia, e todo mundo está esperando que ele venha para ser o cara que vai comandar o meio-campo do Botafogo. Bom, essa lesão, se ela não for grave, a gente não tem a confirmação, foi uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Se essa lesão não for grave, pode ser até que ela tenha sido bem-vinda, porque isso vai tirar ele de campo pelas próximas 2, 3 rodadas. Quem sabe ele não joga mais o campeonato russo. Isso vai dar para ele um longo período de preparação. Ele vai perder um pouco de ritmo de jogo, mas ele vai chegar aqui não só recuperado, como descansado. Lembrando que tem mais de 30 dias aí para o início da janela, né? Então, tem essa situação. Melhor do que ele entrar em campo mais 2, 3 vezes e arrumar uma lesão pior, não é isso? Então tem essa situação. É ver o copo meio cheio, copo meio vazio. Eu vou te trazer alguns números do Wendel para você poder ficar por dentro. O Wendel, ele lidera as assistências, para falar a verdade, no campeonato russo. Ele tem mais de 91% no acerto de passes, mais de 120 bolas recuperadas no campeonato russo. É o tipo de volante que muda o patamar de um time. Aí vem a pergunta que não quer calar: será que ele vai ter espaço no sistema? Ó, lógico que vai ter. Renato Paiva vai saber utilizar o Wendel no Botafogo? Para mim, esse é o X da questão, porque o Renato Paiva, na minha opinião, ele não sabe usar os jogadores. Basta ver o quanto que ele bate cabeça na escalação do Savarino. Basta ver como que ele escala errado o time do Botafogo. Por exemplo, com o Patrick de Paula desempenhando funções que não estão nem perto de serem as melhores do Patrick de Paula. Até agora, ele não soube utilizar nenhum jogador da melhor forma possível. Por que então a gente vai acreditar que ele vai fazer isso com o Wendel, né? O torcedor do Botafogo, eu sei que já não aguenta mais essas convicções sem menor sentido do Renato Paiva. Ela beira a teimosia sem convicção, é tempo perdido. Essa é a opinião geral, basta ler aí as redes sociais. Se não vencer o cara bobo fora de casa, por exemplo, o que nunca aconteceu na era Paiva, quero te lembrar que o Paiva nunca venceu pelo Botafogo uma partida fora de casa, seja na Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro. A gente está praticamente fora da Libertadores, meus amigos. E se cair na fase de grupo, quem é que vai segurar esse vestiário? Quem vai segurar o torcedor do Botafogo? Porque a revolta, ela vai ser generalizada. Depois de um ano maravilhoso como 2024, viver de uma decepção atrás de decepção, jogar fora uma Supercopa, título que a gente não tinha, com papo furado de que a temporada só começava em abril. Ninguém engole essa. Você tinha uma Supercopa, jogaram fora a Recopa contra o Racing, outro título inédito para o Botafogo, por causa desse papo furado de que a temporada só começava em abril. Ninguém engole isso. Títulos que o Botafogo poderia ter conquistado e a temporada seria outra. E o Botafogo diz que causou uma desmobilização tão grande no seu torcedor. Eu estava no Mangueirão.
Para cada 10 torcedores, 9 eram flamenguistas. Ninguém teve a menor motivação de viajar. Curioso, né? A torcida do Flamengo estava toda lá. Sabe por quê? Porque time grande se alimenta de vitória. Time grande se alimenta de título. Você tem que criar a cultura da vitória. E não foi o que o Botafogo desenvolveu em 2025. Pelo contrário, até agora, tudo que a diretoria do Botafogo criou foi a cultura da derrota. Pode perder a Recopa, pode perder a Supercopa, pode perder o Carioca. E agora, pelo visto, pode perder também a Libertadores, porque, pelo visto, o ano só começa na segunda janela. A desmobilização para esse período até a segunda janela, ela está enorme. O Renato Paiva trabalha com completa carta branca, não importa quantos erros ele cometa. O John Textor nem pisar no Brasil ele pisa. Já vão chegar 70 dias que ele não pisa em solo brasileiro. E fica por isso mesmo. Agora o Botafogo viajou direto de Salvador para Venezuela. Chegou lá em Valência, que fica a 130 quilômetros da capital venezuelana, onde vai enfrentar lá o Carabobo, fora de casa, e vai enfrentar uma pressão enorme. O Gregory, por exemplo, volta ao time titular, mas por conta da lesão no pé, o Barbosa aparentemente não. Mas será que só o Gregory voltar é suficiente? Bom, pelo menos para arrancar o Patrick de Paula do time titular, né? Pelo amor de Deus. O que o torcedor do Botafogo quer ver? Ele quer ver entrega. Ele quer ver entrega, mas mais do que isso, o torcedor do Botafogo quer ver uma ideia de futuro. Tudo aquilo que o Renato Paiva só sabe falar da boca para fora, mas não sabe transmitir para dentro de campo. Terça, o jogo vai ser às 19 horas. É um jogo que pode mudar tudo para o Botafogo, porque se ele perder, o Carabobo, que tem 1 ponto no grupo, o Carabobo vai a 4 e o Botafogo cai para a lanterna do grupo da Libertadores. O Botafogo que entrou nesse grupo como favorito. Quero te lembrar que nenhum dos times lá, o Estudiante Carabobo, chega nem perto de ter a folha salarial do Botafogo, não chegam nem perto de terem gastado 500 milhões em reforços e não vem com uma moral lá no alto de serem defender o título da Libertadores e sua Liga Nacional. E se o Botafogo perde para o Carabobo, o Botafogo fica com 3 pontos, o Carabobo vai a 4. Aí você vai ter uma rodada de Universidade de Chile e Estudiantes. Se a Universidade de Chile ganha, o Botafogo estacionado em 3 pontos, a Universidade de Chile chega a 10 pontos. Acabou para o Botafogo alcançar a Universidade de Chile. E aí o Botafogo com 3 pontos, se o Carabobo ainda consegue uma vitória no grupo, ele vai de 7, ele vai a 10 e o Botafogo fica estacionado em 3. Por mais que ele chegue a 6 pontos, já era. E se chegar a 6 pontos, no pior dos cenários, aí o Botafogo ainda pode perder em saldos de gols empatados com os mesmos 6 pontos estudiantes. É uma tragédia o trabalho do Renato Paiva nessa fase de grupos da Libertadores. O Renato Paiva, ele sabe que ele está na berlinda, ele sabe que na torcida do Botafogo, eu me arrisco a dizer que é que ninguém, é muita gente. Pelo menos 90% da torcida do Botafogo não aprova o trabalho do Renato Paiva. Ele sabe que esse jogo, o elenco também sabe, os jogadores sabem, esse jogo é divisor de águas, é um jogo para você ganhar de qualquer jeito, é jogo para você dar um soco na cara do juiz, mas você tem que ganhar esse jogo. Esse time tem que ter fibra, esse time tem que ter culhão, porra. O Renato Paiva tem que ter culhão, não dá para ir para Venezuela e perder para Carabobo, nem empatar, é jogo para ganhar. E aí, com alguma sorte, o Estudiantes empata com a Universidade de Chile e embola o grupo, que é o Botafogo vai a 6, a Universidade de Chile fica com 8, Estudiantes com 7. O Botafogo permanece na terceira posição, mas fica emboladinho. Aí o Botafogo, na próxima rodada, ele ganhando o Estudiantes no Newton Santos, se esse time tiver culhão para ganhar o Estudiantes, né? A gente de 7 vai a 10, o Estudiantes fica estacionado nos 7 por conta do empate contra a Universidade de Chile. E aí o Botafogo indo para 7, de 6 ele vai para 9 pontos e fica atrás por 1 ponto na segunda posição na última rodada. É o que tem que acontecer, cara. É o que tem que acontecer. Assim, a torcida do Botafogo, a gente sabe que vai assistir com o coração na mão. Porque cada passe, cada drible, cada vacilo pode ser o último, cara. Esse é um jogo que não dá para você recuar uma bola errada pro goleiro. Esse é um jogo que você não pode deixar o atacante subir para cabecear sozinho.
Cada detalhe desse jogo vai fazer toda a diferença. E aí, meus amigos, no fim, tudo volta para a mesma pergunta. A gente está apoiando o Botafogo, mas aceitando qualquer decisão do Textor. Eu vou botar aqui para você um vídeo do Jorge Igor, cara, que fala muitíssimo bem sobre essa questão do apoio incondicional ao John Textor, porque todos nós temos. Assim, todos nós amamos o John Textor por tudo que ele fez no Botafogo, sem dúvida nenhuma. O cara nos dá um título brasileiro, uma da Libertadores e faz o Botafogo virar um clube milionário, bilionário, né? Batendo aí, quem sabe, 700 milhões esse ano, vai sair o balanço em junho, né? É a promessa, pelo menos. E depois, quem sabe, uma receita no ano que vem também, recorde de R$1 bilhão. Mas assim, dinheiro não ganha jogo só, né? Tem que ter bola na rede. Eu vou te mostrar aqui o que o Jorge Igor falou sobre esse apoio incondicional ao planejamento do Botafogo, que algumas pessoas têm, cara, que sinceramente eu não concordo com ele. Não com o Jorge Igor, eu não concordo com esse planejamento que está aí do Botafogo. Vem comigo para você poder ver isso aqui. Mas, poxa, tem que ter gratidão pelo Textor, ok. Então a gratidão por 2024 vai paralisar todas as ações de 2025 para frente. Pode ser rebaixado em 2025, pode ficar fora da Libertadores em 2026, da Copa do Brasil em 2026, 2027, pode ser nono, décimo primeiro colocado do Campeonato Carioca, tá tudo bem, porque tem que ser grato por 2024. Eu não compro esse discurso. Não existe isso. Isso não existe no esporte. Isso não existe no futebol, esquece. Quer comprar isso aí? Beleza. Se o Botafogo continuar, para mim é muito simples, tá? É muito claro. Se o Botafogo continuar nessa trilha em que está, o Botafogo corre sério risco de não classificar na Libertadores da América de novo. De novo, corre esse risco. Ano passado, suou e classificou. Chegou a essa altura com a mesma pontuação que tem agora. Só que um contexto mais delicado, um contexto mais complicado, porque o time hoje não tem nada. E, obviamente, que o John Textor nunca vai chegar e vai assumir o erro. Realmente, eu subestimei a dificuldade do calendário do futebol brasileiro, das competições do futebol brasileiro. Achei que seria automático a gente começar bem pelo fato de ter sido campeão da Libertadores e mantido logo titulares, né? Que largar, entregar isso na mão de qualquer treinador resolve. Eu errei, fiz o meia-culpa, ele não vai fazer isso. Não vai, meu irmão. Óbvio que não vai. Todo mundo sabe que ele não vai fazer. O grande ponto é, se você quiser do outro lado aí ficar sendo enganado, beleza. Fique sendo enganado. Aqui no canal do Manel eu sempre vou te trazer uma visão um pouco diferente. Ela pode ser um pouco mais crítica? Pode. Isso quer dizer que eu sou contra o Textor, eu quero o Textor fora, volta os amadores? Óbvio que não, pô. Nenhum retardado vai querer isso, beleza? O ponto é, não dá pra gente ser conivente com o que tá acontecendo no Botafogo. O Botafogo tá completamente desgovernado. Alguma coisa quebrou no Botafogo do ano passado para isso. Nós tivemos algumas mudanças da gestão, por exemplo, o Alessandro Brito saiu do Red Scout e foi virar um diretor-geral aí do Botafogo. Talvez tenha que voltar para a casinha dele lá. Mas o Botafogo está mal gerido, cara. Principalmente no departamento de futebol. Ele pode estar bem gerido em outros departamentos. Mas o departamento de futebol do Botafogo está uma zona. Se demorar quase 2 meses para contratar um treinador para chegar no Paiva, tem muito treinador bom no mercado. Muito treinador bom no mercado. Eu vi o Cruzeiro pegar o Léo Jardim, o Botafogo podia ter pego. O Corinthians acabou de pegar o Dorival. Não vem me dizer que o Dorival é técnico ruim, porque não é. Ah, mas não é técnico com o perfil da SAF. Irmão, o perfil da SAF é título, beleza? Nesse momento da temporada, o Botafogo precisa de alguém que arrumasse a casa. Tenho certeza que o Dorival é mais técnico do Renato Paiva. Mas eu tenho muita convicção de que o Dorival é mais técnico do que o Renato Paiva. Eu vi o Cruzeiro pegar o Léo Jardim, você tem o Dorival aí. E aí, cara? Você tem o Jorge Jesus livre no mercado. Dada a pataquada da seleção brasileira que descartou o Jorge Jesus, era pro John Textor pegar o avião de onde ele tá, sentar com o Jorge Jesus, fechar com o Jorge Jesus. Irmão. Tem tempo até a segunda janela. Jorge Jesus, me dá o diagnóstico do elenco, me dá aí a lista de reforços que eu vou atrás. Dar cheque em branco na mão de Renato Paiva é muito compromisso com fracasso. Vai me desculpar, mas essa é a opinião do canal do Manel. Você é livre para ter a sua. Comenta aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Valeu? Um grande abraço para vocês que ficam e